Nos destaques do Panorama CBN, Copom reduz a taxa Selic em 0,5 ponto percentual na primeira queda desde agosto de 2020. Hacker da Vaza Jato é preso e Polícia Federal faz busca e apreensão contra a deputada Carla Zambelli. Walter Delgatti diz que Bolsonaro perguntou se ele poderia invadir as urnas eletrônicas. Mortos pela polícia no litoral de São Paulo chegam a 16. No Rio, pelo menos 10 morrem em operação contra o tráfico. Brasil é eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino e Marta pede que brasileiros continuem apoiando a seleção. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias, enquanto isso eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 2 de agosto de 2023. E já começamos com economia, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa vai a 13,25% ao ano. É a primeira queda desde agosto de 2020. Já havia expectativa pela queda, havia apenas dúvidas sobre o tamanho, 0,25 ou meio. Portanto, 0,5 ponto percentual, você vai ter todas as informações e análises ao longo da programação da CBN e também na edição da manhã do Panorama CBN. Bom, o mercado financeiro fechou antes da decisão sobre os juros. O índice Bovespa fechou em queda de 0,32% aos 120.859 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 4,81. O euro vale R$ 5,25, fechando praticamente estável. E nessa quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para entregar o projeto de lei que trata da compensação aos estados com as perdas de arrecadação de 27 bilhões de reais geradas pela queda do ICMS dos combustíveis. Na saída desse encontro, Haddad disse que Lira desvinculou a votação do arcabouço fiscal da distribuição de cargos no governo federal para o Centrão. Na edição da manhã do Panorama, você ouviu que Lira tinha decidido segurar a votação até que o presidente Lula escolhesse os ministérios que serão entregues aos republicanos e ao PP, ou progressistas. Perguntei para ele e ele falou, não tem nada a ver arcabouço fiscal com o mexido em ministério, absolutamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós sabemos que nós temos aí o compromisso de votar o arcabouço, até em virtude do fechamento do orçamento, não tem como mandar o orçamento sem a nova regra fiscal aprovada, e nós devemos ter aí nos próximos dias o arcabouço votado. Talvez na semana que vem ainda. Bom, vamos agora à operação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e a nova prisão do hacker de Araraquara. Walter Delgatti Neto ficou conhecido quando teve acesso às mensagens de autoridades da Operação Lava Jato, no episódio que ficou conhecido como Vaza Jato, e ele e a deputada são suspeitos de atuarem em uma trama contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que resultou na invasão dos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e na inserção de alvarás de solturas e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, incluindo um contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha a ideia. Ainda em junho, na primeira etapa da investigação, a polícia já tinha cumprido o mandado de busca e apreensão contra Delgatti. E na ocasião, o hacker disse em depoimento que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e foi questionado por ele sobre a possibilidade de invasão das urnas eletrônicas. Esse conteúdo foi divulgado nesta quarta-feira. O encontro foi intermediado pela deputada federal Carla Zambelli. Delgatti disse que acessou os sistemas do CNJ a pedido de Zambelli, que queria demonstrar a fragilidade do sistema de justiça. Ele revelou ainda que a parlamentar pediu que ele invadisse o e-mail e o celular de Alexandre de Moraes. Delgatti disse que até conseguiu acessar o e-mail de Moraes em 2019, mas não encontrou nada de comprometedor. Ele confirmou ainda que recebeu dinheiro de Zambelli para ficar à disposição da parlamentar. A Polícia Federal encontrou pagamentos de R$ 13.500 feitos via Pix por assessores dela.
A deputada alegou que os valores são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. Ela negou que tenha pedido para Delgatti acessar o sistema do CNJ ou emitir mandado de prisão contra Moraes e classificou essa acusação como uma brincadeira de mau gosto. A parlamentar admitiu ter intermediado o encontro de Delgatti com Bolsonaro, mas negou que o ex-presidente tenha questionado o hacker sobre a possibilidade de invasão das urnas eletrônicas. Ele queria conhecer o presidente e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis, ele disse que não. Foi essa a resposta. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc. não teve. O ex-presidente Jair Bolsonaro não comentou o caso. A jornalista Júlia Duailib, da Globo News, informou que a Polícia Federal vai chamá-lo para depor. O advogado de Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, disse em entrevista à Globo News que o hacker tem mais informações a serem reveladas, como a participação dele em relatórios das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. O Walter afirmou que há sim a possibilidade de ele dar novas diretrizes à Polícia Federal para que outras pessoas também sejam responsabilizadas por essa invasão do CNJ, dentre outros fatos que ele presenciou enquanto trabalhava para a deputada Carla Zambelli. Inicialmente, quando nós estávamos em Brasília, a proposta era essa, de que ele iria trabalhar com o Ministério da Defesa, no sentido de que fiscalizar a lisura das urnas. Então, essa era a proposta inicial. Ele realmente esteve lá, prestou algum serviço. As buscas contra Carla Zambelli foram cumpridas no gabinete dela, na Câmara dos Deputados, e em endereços residenciais. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a apreensão de celulares, passaportes, equipamentos, armas, dinheiro e bens em valores superiores a R$10 mil que não tivessem origem lícita comprovada. Investigadores da Polícia Federal disseram à jornalista Andréa Sadi, comentarista da CBN, que o gabinete não tinha nenhum computador de uso de Zambelli e mesmo o lixo estava revirado, o que levantou suspeita de um possível vazamento da operação. Moraes também determinou as quebras dos sigilos bancários no período de junho de 2022 a junho de 2023 de todos os envolvidos. E nessa quarta, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado João Leão, do Progressistas, votou a favor da continuidade de um processo que pode terminar com a cassação do mandato de Carla Zambelli. Esse processo foi aberto depois que ela xingou o deputado Duarte Júnior, do PSB, em uma reunião da Comissão de Segurança Pública destinada a ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. O relatório de João Leão agora precisa ser votado pelo Conselho de Ética, mas um pedido de vista empurrou a análise para a semana que vem. E mais uma de um ex-aliado de Bolsonaro. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a mulher dele, Daniela, tiveram os salários suspensos preventivamente pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Os dois são professores do campus de Osasco, na Grande São Paulo, com carga horária de 40 horas semanais, mas uma apuração interna aponta faltas injustificadas do casal, até porque os dois estão morando nos Estados Unidos. Weintraub faz parte do Departamento de Ciências Contábeis há 9 anos e Daniela do Departamento de Ciências Atuariais há quase 10. Pelas redes sociais, Abraham Weintraub negou as irregularidades. Vamos para a página policial agora, começando pelo aumento de mortes na operação da Polícia Militar de São Paulo contra o tráfico de drogas no litoral e como resposta ao assassinato do soldado da rota Patrick Reis. Mais 2 mortes foram confirmadas nessa quarta, totalizando 16 em 6 dias. Segundo o governo Tarcísio de Freitas, todas foram causadas pela escolha de criminosos pelo confronto e todas são investigadas. O portal G1 ouviu uma pessoa próxima a mais um dos mortos, Jefferson Júnior Ramos Diogo, de 34 anos. Segundo essa pessoa, que contesta a versão de confronto, ele era dependente químico e vivia em situação de rua. Outro morto, Felipe do Nascimento, de 22 anos, tinha passagem pela polícia, mas agora era garçom e vendedor em uma barraca na Praia das Astúrias, no Guarujá. Segundo o patrão dele, Douglas Brito, a viúva de Felipe contou que ele tinha saído de bicicleta para comprar macarrão em um mercado perto de casa quando ouviu os tiros. A letalidade policial, que estava em queda nos últimos 2 anos, voltou a subir na gestão Tarcísio de Freitas.
O pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, apontou que a alta foi causada pela mudança de governo. O aumento da letalidade ele tem relação sim com a mudança de comando, principalmente do comando da Polícia Militar, né? Existia um comando anterior que era um comando cuja questão da letalidade ela era importante de ser controlada. A gente percebe que nesse atual comando da Polícia Militar essa não é uma questão tão importante quanto era antigamente. Na Baixada Santista existe uma prevalência efetiva e forte do tráfico de drogas e uma ausência do Estado e um descontrole do Estado, porque o tráfico ali, a partir dali é escoado muito da produção do que vem dos países andinos para o Brasil, para fora do Brasil. Após análise dos boletins de ocorrência das 16 mortes confirmadas até agora, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo constatou que em apenas um dos casos havia o registro de que os policiais usavam câmeras. Para o presidente do CONDEP, Dimitri Salles, a operação tem indícios de chacina. De todos os boletins que nós tivemos acesso, apenas um aponta que os policiais estavam utilizando câmera corporal, ou seja, a maioria dos policiais não estão portando câmera corporal. Nos boletins de ocorrência, é como se houvesse uma só narrativa para diferentes mortes em diferentes locais, o que sugere que não sejam fidedignas com os fatos. Sugere que houve uma combinação para que eles pudessem fazer a mesma narrativa, de modo a criar um cenário na qual a polícia havia reagido a uma injusta agressão e aí isso justificaria a morte. Sobre essa informação, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse à CBN que nem sempre o uso da câmera fica registrado no boletim de ocorrência. O governo Tarcísio de Freitas afirma que todos os policiais que têm câmeras disponíveis estão usando, mas não garantiu que os agentes presentes no litoral possuem os equipamentos. A Defensoria Pública de São Paulo pediu que o governo interrompa imediatamente a operação e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou preocupação com a operação e pediu uma investigação imediata, completa e imparcial. Além da própria polícia, o Ministério Público e a Ouvidoria das Polícias investigam as mortes. Nessa quarta, a Justiça manteve a prisão temporária por 30 dias do último suspeito que, segundo o governo do estado, faltava ser detido por envolvimento na morte do soldado da rota. Cauã Jason da Silva é irmão de Erickson David da Silva, que se entregou à polícia no domingo por ser tratado pela polícia como o homem que matou o PM. Segundo as investigações, Cauã era responsável por avisar os traficantes sobre a chegada de viaturas na comunidade em que eles atuavam, no Guarujá. Em 6 dias de Operação Escudo, a polícia prendeu 58 suspeitos e apreendeu quase 400 quilos de drogas e 18 armas, entre pistolas e fuzis. 2 PMs foram baleados, mas se recuperam. E no Rio de Janeiro, pelo menos 10 pessoas morreram durante uma operação policial que começou durante a madrugada em comunidades do Complexo da Penha, na zona norte da capital. O número pode ser maior, porque feridos e até mortos podem ter sido levados para outras unidades de saúde da região. Ainda há 4 feridos, entre eles um policial militar, todos com quadro de saúde estável. Entre os mortos estão Cláudio Henrique da Silva Brandão e Carlos Alberto Marques Toledo, subgerentes do tráfico, responsáveis pelos pontos de venda de drogas no Morro da Chatuba. Esses criminosos vestiam uniformes da Polícia Militar, possivelmente como tática para agir na comunidade e confundir outros policiais. A PM informou que 9 dos 10 mortos são suspeitos de integrarem o crime organizado. Não há informações sobre a 10ª pessoa. Alguns dos mortos foram transportados por um blindado das forças de segurança, e uma imagem que chocou bastante foi de uma caminhonete vermelha trazendo os mortos na caçamba do veículo. Moradores da Vila Cruzeiro e de outras comunidades do Complexo da Penha relataram intenso tiroteio desde as 3 da manhã, e as aulas nas escolas começariam às 11 da manhã por causa do jogo da seleção feminina, mas isso nem aconteceu por causa do tiroteio. 3.220 estudantes ficaram sem aula. Diversas barricadas, algumas delas incendiadas, foram montadas pelos bandidos para dificultar a chegada dos agentes na parte mais alta do complexo, e a polícia também apreendeu pelo menos 7 fuzis, munição e granadas. E depois de quase 8 anos, o STF retomou o julgamento que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, com o voto de Alexandre de Moraes, e ele se manifestou a favor da descriminalização, portanto o placar está em 4-0 agora. Em 2015, o relator do caso, Gilmar Mendes, já tinha votado nesse sentido. Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram para restringir a liberação do porte apenas para a maconha.
Nessa quarta, Alexandre de Moraes apresentou dados para exigir critérios iguais a todos. Para ele, o STF tem o dever de que a lei seja aplicada de forma unânime, sem levar em consideração faixa etária ou classe social. O que não dá é com a mesma quantidade de droga, com as mesmas condições de apreensão, com as mesmas circunstâncias fáticas, alguém só ser considerado traficante com 52% a mais de peso somente por ter curso superior. No caso da idade, é pior ainda. O que não dá é porque um tem 18 anos e outro tem 32, um ser traficante e outro usuário. Alexandre de Moraes destacou que existe uma diferença entre a maconha e outras drogas, já que, na visão dele, descriminalizar a maconha não geraria nenhum risco à saúde pública. Que se fosse feito um ranking de quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas, e que a lei brasileira acabou transformando usuários em pequenos traficantes, que são jovens primários que não oferecem qualquer perigo à sociedade e são capturados pelas organizações criminosas que só aumentaram seu poder econômico. Depois do voto de Alexandre de Moraes, o relator Gilmar Mendes pediu adiamento do julgamento, que ainda não tem data para ser retomado. E ontem eu contei o caso da mulher que foi estuprada em Belo Horizonte depois de ter sido deixada desacordada na calçada de casa por um motorista de aplicativo. Enquanto eu gravava o podcast, o homem acusado de estupro passava por audiência de custódia. E a justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, que tem prazo indeterminado. A polícia, ele negou o crime e disse que viu a mulher desacordada e sozinha na rua e quis levá-la para um local seguro. Já o motorista de aplicativo ainda é aguardado na delegacia para prestar depoimento. Ele foi bloqueado preventivamente do aplicativo. Uma notícia boa: o cantor e compositor Paulinho da Viola recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo. Ele foi submetido a uma enterectomia, que é a retirada de um pedaço do intestino após um sangramento. Na segunda-feira, ele foi diagnosticado com um tumor. E o médico dele disse que Paulinho da Viola apresenta boa evolução no segundo dia de pós-operatório e iniciando uma dieta por via oral. O Papa Francisco lamentou a falta de coragem da Europa para pôr fim à guerra na Ucrânia. O pontífice destacou a disposição para o diálogo que, segundo ele, caracteriza o continente. O Papa está em Portugal para participar da Jornada Mundial da Juventude, que é o maior encontro católico do mundo. São 5 dias de celebração. Autoridades locais estimam a participação de mais de 1 milhão de peregrinos. 20 pessoas morreram em um naufrágio num lago no sul de Uganda. O acidente aconteceu quando uma embarcação que transportava passageiros e cargas afundou por causa da sobrecarga e também do mau tempo na região. As autoridades locais e moradores ainda buscam sobreviventes. E a Justiça Espanhola acusou formalmente o ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, pelo crime de agressão sexual cometido contra uma mulher em uma boate em Barcelona. Com isso, ele virá réu no caso, que agora irá a julgamento. O advogado dele, Cristóbal Martel, disse na saída do tribunal que não vai recorrer para economizar tempo. A estratégia, segundo ele, é chegar o mais rápido possível ao julgamento, que deve acontecer em setembro. Daniel Alves nega a acusação e vai continuar preso preventivamente, sob a alegação de risco de fuga. Aqui no Brasil, o julgamento no STJ, que pode fazer com que o ex-jogador Robinho cumpra a pena no Brasil por um estupro cometido na Itália, foi adiado. E a nova data prevista é 16 de agosto. Copa do Mundo de futebol feminino não deu para o Brasil. A seleção precisava ganhar da Jamaica, mas só empatou por 0-0 e deu adeus à Copa da Austrália e Nova Zelândia na primeira fase. Marta, 6 vezes melhor do mundo, fez seu último jogo na história do torneio. Aos 37 anos, ela participou de 6 Copas e é a artilheira da competição, com 17 gols. Marta pediu que os brasileiros continuem apoiando a seleção. Não era nem nos meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava, mas é só o começo. Eu termino aqui, mas elas continuam. E vocês pediram renovação, está tendo renovação. Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa, que continuem apoiando,
porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente está vendo aqui seleções que vinham para a Copa do Mundo e tomava de 7, 8, 10 e está jogando de igual com os grandes. Isso mostra que o futebol feminino vem crescendo. Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro, que dá prazer de assistir. Continue apoiando, porque para elas é só o começo. Para mim é o fim da linha agora. Obrigada. A França, que já estava classificada, ganhou do Panamá por 6-3 e ficou em primeiro lugar no grupo F com 7 pontos. A Jamaica passou em segundo com 5 pontos. No grupo G, a Suécia ganhou da Argentina por 2-0 e se classificou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. A África do Sul eliminou a Itália ao vencer por 3-2. Nessa quinta termina a primeira fase com os jogos do grupo H, Coreia do Sul e Alemanha, e Marrocos e Colômbia. Colômbia já está classificada e Alemanha e Marrocos brigam pela segunda vaga. Panorama CBN. E termina aqui mais um Panorama CBN. Para mais informações, acesse o site ou aplicativo da CBN. Você pode seguir, comentar, dar 5 estrelas para o podcast no Spotify, seguir a gente no Apple Podcasts, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcasts, se inscrever e dar like no Castbox, seguir a gente na Amazon Music e colocar também como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite na Alexa. E também me conta o que achou da edição de hoje. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail leandro.gouveia@cbn.com.br. Você também pode falar comigo pelo Instagram, que é o Le Reis Gouveia. A Raíssa Laban, do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem por lá, dizendo parabéns pela objetividade e seriedade que o Panorama merece. Ela diz que não gosta muito quando o podcast tem muita piadinha. Então, crítica recebida e registrada, viu, Raíssa? Obrigado pela audiência. A produção e o roteiro do Panorama são feitos por mim e a edição e a sonorização pelo Anderson Wendel. Amanhã o Panorama da Manhã chega com Natália Furtado, direto do Rio de Janeiro, e eu volto no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.